Olá, o Broadcast recebe hoje o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, atual secretário de Planejamento e Fazenda do Estado de São Paulo. Ministro, boa tarde, obrigada por atender ao Broadcast. É um prazer enorme estar aqui. Eu já me considero um veterano da casa. Ministro, eu queria aproveitar essa participação do senhor aqui para fazer um balanço do ano, começando pela macroeconomia. A gente tinha uma expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto no começo do ano, ela não se confirmou. A gente terminou o ano com algumas projeções melhores, ainda assim, enfim, deixa a desejar na avaliação de alguns economistas. O que o senhor espera para o fechamento desse ano e para o ano que vem em termos de PIB? Olha, de fato, a expectativa do início do ano era cerca de 2,5%, devido a, principalmente, o efeito político sobre a formação de expectativas e o nível de confiança na economia. Os investimentos caíram e caiu o nível de atividade e o crédito também. Em função disso, ficamos aí com essa expectativa de estar crescendo aí o país um pouquinho abaixo de 1%. Com a retomada um pouco mais forte do crescimento para o final do ano, já a partir do terceiro trimestre, então essas expectativas subiram aí para um patamar de 1,2 a 1,3, 1,1 a 1,2 melhor, ainda muito abaixo do nosso potencial e do que deveria ser, mas melhorou um pouco. E uma perspectiva de crescimento para 2020 de aí um pouquinho acima de 2%, sendo revisado, quem sabe aí 2,1, 2,2, etc. Um pouco mais, exatamente em função agora de uma, eu chamaria de normalização da economia brasileira, porque a expectativa, como você disse, já era de 2,5 e poderia até, há espaço para isso, ser 3% em virtude da capacidade ociosa na economia. Mas o importante é que estamos retomando a trajetória onde já deveríamos estar. Esperamos que daqui para frente entremos nessa normalidade de uma taxa acima de 2%. O senhor acha que ruído político atrapalhou esse processo e, ao mesmo tempo, queria ouvir do senhor da percepção do investidor internacional? Está pronto para entrar no Brasil, esperando só essa normalização se consolidar? Sim, ele já estava pronto, na realidade, no início de 2018. Para você ter uma ideia, eu tive uma grande conferência internacional na costa oeste americana, onde eu conversei lá com cerca de 600 presidentes de empresas, executivos, CEOs de grandes empresas globais, reunidos numa sala. Esperava-se 50, 60 pessoas na sala, que era o normal, em reuniões sobre o Brasil. Apareceram 600, então existia de fato uma grande expectativa, isso no início de 18. E naquele momento eu percebi que a taxa de crescimento de 18, ao contrário das projeções que também estavam dizendo algo acima de 2%, até 3%, ia ser muito mais baixo do que isso, porque muitos investidores me diziam, vamos aguardar o resultado das eleições. A nossa previsão está feita, o orçamento está aprovado. Vamos aguardar o resultado das eleições. Muito bem. Passou as eleições, agora a expectativa é, vamos retomar. Mas aí ruído político, preocupações diversas, e houve uma preocupação muito grande dos investidores de que isso fosse influenciar a economia. Agora, com a aprovação da Previdência, outras propostas indo, por exemplo, aprovando o saneamento agora, digamos, viabilizando processos de privatização, se for o caso, ou não, ou capitalização, mas entrando nessa direção. Depois temos aí a reforma tributária, que é muito importante também, começando, então configurando-se inclusive um certo protagonismo do legislativo, mostrando que as instituições brasileiras funcionam, não depende só do executivo. Isso tudo começa a fazer com que a confiança retorne, então esperamos sim que volte a haver um fluxo positivo de investimentos no Brasil. E 19 saiu muito recurso, principalmente nos mercados de capitais. Agora esperamos que volte e aumente o investimento no setor industrial e comercial. Uma das questões que o senhor mencionou, essa saída de capital, teve a ver com o diferencial de juros, né? Juros no Brasil, juros lá fora. Nesta semana o Copom deve cortar a Selic
O senhor acha que há espaço para corte adicional em 2020? E eu queria perguntar também para o senhor em relação ao dólar. Esse nível em que nós estamos hoje, 4,15, ao redor de 4,15, ele veio para ficar? Olha, duas coisas diferentes. Primeiro, de fato, o diferencial de juros influenciou um pouco, influencia sempre, mas não foi o único fator. Né? Porque houve, de fato, também a saída muito grande de investidores estruturais, que não deviam estar saindo, porque a Bolsa está subindo muito, está muito forte. Então não são investidores de juros apenas que saíram. Investidores de juros, especificamente, tudo bem. Aí é a questão do diferencial de juros. Mas, primeiro que o juro brasileiro, apesar de tudo, continua mais alto que o juro internacional, que está zero. A Alemanha, por exemplo, é difícil você conseguir uma aplicação grande onde você não tem que pagar o banco para deixar o dinheiro lá. É juro negativo. Então, um juro como no Brasil, aí, com a Selic, aí, onde está, 6%, já tem uma diferença importante. Não é a que era, mas ainda é um diferencial positivo. Com expectativas positivas, nível de confiança elevado, essa diferença hoje de juros, esse diferencial, já compensa o investimento. Além do mais, nós temos investimento em bolsa, investimentos na indústria, investimentos no comércio, que também diminuíram um pouco. E isso agora, eu acredito que tende sim a reverter e nós possamos ter um fluxo positivo para o Brasil. Mas o senhor acha que há espaço para corte de juro adicional? E o nível do dólar? O ponto é o seguinte, o Banco Central ele reage em função dos seus modelos. Né? A taxa de juros está num nível já historicamente baixo, etc. O Banco Central está fazendo lá suas projeções, rodando os seus modelos, e aí o que nós estamos falando agora é de uma sintonia fina. Não baixa um pouquinho mais, não baixa um pouquinho mais, isso aí tenho certeza que o Copom vai se reunir, ver o resultado dos modelos, ver os riscos envolvidos e tomar a sua decisão nesse ponto. Eu não faço previsão e nem digo o que eu acho que o Banco Central deveria fazer, porque eu, como presidente do Banco Central, sempre fui contra ministro da Fazenda ou ex-ministro da Fazenda dizer o que o Banco Central deveria fazer. Eu continuo com a mesma opinião. O senhor tocou em privatizações. No estado de São Paulo existe uma grande expectativa pela Sabesp, que está dependendo de um projeto de lei de saneamento, um novo marco do saneamento que está no Congresso, né? Possibilidade de votação na Câmara, tem que passar pelo Senado. O senhor trabalha com essa expectativa de aprovação quando? E a partir da sanção vai definir, é isso, o modelo e se vai ser privatização? E qual a expectativa que o senhor tem em relação ao recurso que ela pode gerar? Olha, a expectativa é que seja aprovado logo, né? Essa semana, segundo as expectativas, inclusive, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ser votado na Câmara essa semana. Evidentemente, tem que voltar para o Senado. Esperamos que seja votado ainda cedo, se não no início do ano que vem, logo na retomada da sessão legislativa aí, em fevereiro, março, por aí. Resumo, vai ser votado logo. Agora, vai depender do projeto final que sair do Senado. Aí nós vamos analisar se a melhor alternativa é capitalizar a companhia, mantendo o controle do Estado, se a empresa estatal mantiver vantagens competitivas definidas pela lei, que é o caso da lei anterior, ou se não, se de fato forem empresas públicas e privadas em condições de igualdade e as condições de capitalização, etc., forem melhores, através até de uma privatização, isso certamente será considerado. Agora, vai depender do projeto. Nós vamos olhar qual é a melhor alternativa do ponto de vista, primeiro, do total de investimentos em saneamento que é possível fazer pelos investidores com uma solução ou outra, porque São Paulo precisa de um volume de investimento em saneamento muito elevado. Segundo, qual será o preço da ação em uma alternativa e outra alternativa, capitalização ou privatização. Para terminar, São Paulo fecha o ano melhor do ponto de vista de produção industrial e contas públicas? Sim, a produção industrial de São Paulo está claramente crescendo bastante acima da produção industrial brasileira, em média, e o mesmo acontece com o produto. O Brasil cresce um pouco acima, segundo as últimas expectativas aí, de cerca de 1,1%, será a previsão de crescimento do Brasil. São Paulo deve crescer 2%, até um pouquinho mais. Previsão para 2020, o Brasil 2%, um pouquinho acima de 2%, São Paulo 3%, um pouquinho acima de 3%. Contas públicas também equacionadas. Exatamente.
equilibrado, não está sobrando dinheiro. Estamos controlando todas as contas com rigor, com serenidade, que é muito importante, né? Mas é possível a gente obter um superávit à frente, o senhor acha? Com a recuperação da atividade econômica, seguindo na direção que está, é possível que nós, não em 2020, mas a partir de 2021, podemos contemplar isso. Ok, muito obrigada. Obrigado. O podcast entrevistou o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, atual secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo.